Salve, salve, colegas, tudo em paz com vocês? Aqui é o professor Marco Aurélio, iniciando mais uma semana de resistência e luta. O assunto dessa semana são os reajustes sugeridos pelo governador do estado para o conjunto de servidores públicos do estado da Bahia, incluindo os nossos reajustes, os reajustes do magistério público. Tudo isso por meio dos projetos de lei 24.869 e 24.872, ambos deste ano, e foram enviados no último dia 4 de maio para a Assembleia Legislativa do Estado. Os projetos agora tramitarão nas comissões pertinentes até chegar ao plenário para discussão e votação pelos deputados e pelas deputadas estaduais. Aqui não tratarei da carreira indígena, deixarei este ponto para um outro momento. Falarei neste vídeo apenas da carreira do magistério geral. E antes de explorar os pontos que interessam realmente para a categoria nestes projetos de leis, vamos entender um pouco sobre a carreira do magistério público baiano. Fazer um histórico do ano de 2002 para cá. Eu ilustrarei esta explicação com as famosas tabelas que tanto circulam nas redes sociais. Elas ajudarão a fazer justamente a linha do tempo até agora. Então, coloque seu celular na horizontal, observe as tabelas e ouça o histórico de nossa estrutura remuneratória. Fique conosco. Vocês estão vendo aí o primeiro quadro, a primeira tabela. Em 2002, o governador da época sancionou a Lei 8.261, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério Público do Ensino Fundamental e Médio do Estado da Bahia. E nele consta a estrutura básica da carreira docente, tendo como fundamento a formação profissional. Naquela época, adotou-se a nomenclatura de nível, que eram fixados na lei, como 4 níveis, enumerados de 1, 2, 3 e 4, a depender da formação ou escolarização do docente ou do coordenador pedagógico. Esses níveis representam, respectivamente, docente ou coordenador com formação no ensino médio específico completo, o antigo magistério, docente ou coordenador com formação com licenciatura curta, docente ou coordenador com formação em licenciatura plena e docente ou coordenador com formação em licenciatura plena mais especialização. Estes níveis ainda foram desdobrados em várias classes, como previa o artigo 92 deste estatuto. E assim estávamos organizados, todos nós trabalhadores do magistério, em 2002, a partir de níveis e classes. Agora vejam o segundo quadro. Em 2008 surge a Lei 10.963 para dispor sobre a reestruturação do plano de carreira e vencimentos do magistério público do ensino fundamental e médio do estado da Bahia. É nesta lei que surgem as nomenclaturas de padrões e graus. Padrões remetem ao avanço vertical, obtido por títulos de licenciatura plena, especialização, mestrado e doutorado. Daí o significado dessas letras P, E, M, D. Já os graus são alcançados por meio de certificação e de cursos de aperfeiçoamento que são oferecidos pelo próprio governo do estado. Diante desta lei de reestruturação de 2008, surge a pergunta: o que aconteceu com o docente que antes estava organizado em nível e classe? Pois bem, docentes e coordenadores pedagógicos dos níveis 3 e 4, com licenciatura plena e com também especialização, foram enquadrados nos padrões P e E. Já os colegas que se encontravam nos níveis 1 e 2, aqueles com formação em ensino médio específico completo, o antigo magistério, e também com licenciatura curta, esses dos níveis 1 e 2 estagnaram nessa posição e neste cargo que era também dessa tabela organizada por níveis e classes, até que haja a extinção dessa posição funcional com o passar do tempo. Ressalvando que o professor, claro, que alcançasse a licenciatura plena, poderia migrar desse nível 1 e 2 para o padrão e grau correspondentes, conforme também prevê a lei da época 10.963 de 2008. Então, professores antes de 2008 que pertenciam a níveis e classes, uma parte passou para os padrões e graus e a outra permaneceu nessa qualidade de nível e de classe, por não possuir a licenciatura plena. Entenderam essa transição de 2002 para 2008, não foi? De níveis e classes para padrões e graus.
Agora, antes de continuar a falar da lei, essa que estruturou nossa carreira em padrões e graus, abrirei um parênteses para explicar sobre a tabela de subsídios, que nasce justamente com essa transição da lei de 2002 para a lei de 2008. Lembra que eu falei agorinha que docentes que continuavam enquadrados com níveis e classes por não possuírem licenciatura plena? Pois é, o sofrimento deles começa justamente depois da lei de 2008, mais exatamente em 2012, quando o Executivo e o Legislativo editaram a lei 12.578. Essa lei fixa subsídio da carreira para professor coordenador com titulação de ensino médio completo, antigo magistério, e também professor coordenador com licenciatura curta, de duração curta, e para professor coordenador também não licenciado. É aí, nessa lei de 2012, que surge a famigerada e conhecida vulgarmente como tabela de subsídio. Sepulta-se, então, nesta lei, todos os colegas que tinham licenciatura curta e também o antigo magistério, numa tabela onde os reajustes não acontecem de acordo com o restante do conjunto de professores e professoras e coordenadores pedagógicos. Pelo contrário, esse pessoal do nível 1 e 2, que permanece lá até hoje, simplesmente tem os reajustes que são dados ao conjunto dos servidores públicos. A exemplo agora deste momento que nós teremos 4% enquanto servidor público e o magistério terá outro percentual pela carreira, pela especificidade da carreira. Então entenderam, né? Essa tal de tabela de subsídio, ela justamente acontece, surge em 2012, quando os colegas de níveis 1 e 2 do antigo magistério, né, de nível médio e da licenciatura curta e os não licenciados são postos lá e permanecem até hoje com salários bem distantes, inclusive, do piso do magistério. Agora que falei da tabela de subsídio que existe, né, e está em vigência, vamos retornar agora àquela tabela de padrões e graus, trazida com a reestruturação da carreira por meio da Lei 10.963 de 2008. Todos que ingressaram depois desta lei terão a progressão funcional a partir dos critérios legais estabelecidos nesta normativa. Lembrando também que antes dela, alguns colegas foram enquadrados, né, fazendo aquela transição da tabela de níveis e classes para a tabela de padrões e graus. Esta tabela nova de 2008 funcionou inicialmente com perfeição. Obedecia-se à progressão funcional nos padrões. Havia prova de certificação, que depois foi substituída por cursos para aquisição de graus, após o interstício de 3 anos, quando a gente poderia fazer essa mudança. Contudo, de uma hora para outra, a tabela começou a ser destruída. A destruição foi silenciosa e sem vigilância de quem deveria vigiar. Este processo de destruição da carreira do magistério público ocorreu em doses, com a criação de um tal quadro especial, que eliminava da carreira, conforme a tabela originária, alguns graus. Começou excluindo o grau 1 e foi até o grau 2A, por meio de 3 leis, estas que aparecem aí na figura na tela que vocês estão acompanhando. E tudo isso aconteceu entre 2016 e 2018. Enfim, excluíram milhares de colegas da carreira da tabela original, considerando aqueles padrões e graus. Pois é, aprisionaram esses colegas, que são professores e coordenadores pedagógicos, neste novo quadro especial. Entenderam agora? É por isso que nós temos, então, uma tal tabela de subsídios, onde estão os colegas dos níveis 1 e 2, da antiga estrutura do magistério de 2002, e agora também temos um quadro especial com os colegas dos graus 1, 1A, 2 e 2A. A tabela original de padrões e graus começava no grau 1 e terminava no grau 7, mas atualmente inicia no grau 3. E os graus anteriores foram parar justamente nesse tal de quadro especial. E este quadro especial não tem sofrido reajustes, nem de acordo com a lei do piso do magistério, a lei federal, como também com as leis estaduais que vêm nos últimos anos modificando o salário dos professores, das professoras e dos coordenadores pedagógicos. E assim, vivemos hoje uma aberração contra a categoria.
Chegou chegando, viu? Pois atualmente o Magistério Público Baiano possui colegas distribuídos em 3 estruturas, que é justamente tabela de subsídio, quadro especial e o quadro de padrões e graus que está justamente vigentes. E todos eles com mecanismos de reajustes diferentes. Uma parcela, inclusive, recebe abaixo do piso do magistério e sem perspectiva de melhora. Já outra parcela atravessa por necessidades de sobrevivência. É o que acontece justamente com os colegas da tabela de subsídio. Observe a imagem aí que aparece na tela do celular. Resumindo, atualmente nós temos colegas aposentados ou não aposentados aprisionados na denominada tabela de subsídios. Aqueles com formação de nível médio específico, antigo magistério, ou licenciatura curta ou não licenciados. Outros colegas aprisionados no chamado quadro especial, que foram os docentes expulsos da tabela original de reestruturação da carreira que fixou padrões e graus. São justamente os colegas dos graus 1, 1A, 2 e 2A. Esta tem sido justamente a situação. E ao lado de tudo isso, ainda temos um outro contingente de professores, de coordenadores pedagógicos que estão classificados, alocados justamente a partir do grau 3, na última tabela que organizou a nossa carreira. E eles permanecem lá na configuração original da estrutura de padrões e graus, que vem justamente modificando a cada ano. Porém, é bom ficar atento porque esta tabela também, que inicia no grau 3, ela apresenta uma defasagem enorme em relação ao valor do vencimento. Como assim, professor? Porque esta tabela original, a partir do grau 3, está com prejuízo no valor do vencimento para quem está justamente alocado nela. Olha, pelo simples fato de que o padrão remuneratório foi destruído mediante essas modificações que citei até agora, principalmente quando se excluiu o grau 1, 1A, 2 e 2A. Veja na tabela aí, que está presente no seu vídeo, como é que ela começa após a aprovação justamente de leis antigas e que será também a estrutura mantida com o novo projeto de lei. Ela começa no grau 3, com o valor do novo piso do magistério para quem possui licenciatura plena. Caso aquela tabela original se mantivesse com todos os graus desde o primeiro, o valor do novo piso não estaria no grau 3, não estaria sendo pago no grau 3, estaria justamente no grau 1, o que forçaria a aplicar um valor percentual diferenciado para o grau 1A, 2, 2A até chegar no 3, ou seja, todo o resto da tabela, a partir do grau 1, estaria com valores diferenciados em relação a esta tabela que estão apresentando de uns anos para cá, que já começa com o grau 3. E a finalidade de um plano de carreira é justamente este: manter um padrão remuneratório e justamente motivar a progressão funcional, a progressão dos profissionais. Vejam aí na tabela que hoje, no grau 3, você tem o valor do piso de R$ 4.420,55, quando, na verdade, este valor deveria estar sendo pago aos colegas do grau 1. E hoje, quem é do grau 3 deveria estar recebendo, pela evolução da tabela, o valor de R$ 5.375,06, caso aplicasse a lógica da carreira e com isso se mantivesse o padrão remuneratório ao longo dos anos, que é finalidade, objetivo próprio de um plano de carreira com manutenção de percentuais diferenciados intergraus, isto é, diferença de valores de vencimentos entre um grau e outro. Mas não é isso que acontece hoje. Espertamente, os graus iniciais foram retirados, estão aprisionados no tal quadro especial, com valores abaixo do piso do magistério, e a tabela que está vigente hoje começa no grau 3, justamente com o valor do piso do magistério. É isso que nós precisamos ficar atentos. O que nós ganhamos hoje, seja no grau 3, 4, 5, 6, 7, nós ganhamos bem menos do que deveríamos ganhar
se a estrutura original da tabela remuneratória, que começava no grau 1 e terminava no grau 7, se essa estrutura fosse mantida. Mas não foi, ela foi cortada, destruída, hoje começa no grau 3 com o valor do piso, que é o menor valor que deve ser pago para os profissionais do magistério. É isso que a gente precisa refletir para entender este processo. Agora que já temos uma ideia da destruição e fragmentação da carreira do magistério, atualmente aqui no estado da Bahia, vamos saber o que estes projetos de lei que chegaram agora em maio de 2023 farão para nós, para a carreira do magistério público, enfim, para a própria educação pública do estado da Bahia, caso eles sejam aprovados do jeitinho que foram redigidos pelo Poder Executivo e enviados para a Assembleia Legislativa. Eu não serei muito longo, será muito rápido, porque eu destaquei 3 pontos que são essenciais relacionados apenas ao magistério público. O primeiro ponto que eu encontro lá nos projetos é que querem engolir, todo o período retroativo de janeiro até março. Ou seja, a lei federal do piso fala em reajuste anual no mês de janeiro, mas os projetos de lei querem negar a lei federal. Os projetos de lei estadual aqui na Bahia querem negar a lei federal e querem negar também o próprio Estatuto do Servidor Público Civil do Estado da Bahia, que é a Lei 6677, pois lá é fixado também em um dos artigos que o mês de janeiro é o mês considerado da database. Então, 2 leis, 2 normas e não querem respeitar nem considerar. Os projetos de lei apresentam erro grave, legal de elaboração e precisam ser corrigidos na Assembleia Legislativa, pagando para o conjunto de trabalhadores, seja do magistério ou não, retroativo até o mês, a partir, na verdade, do mês de janeiro, até o momento em que esses vencimentos se estabeleçam em nossa vida funcional. Segundo ponto, os projetos de lei que foram enviados agora em maio de 2023 prevêem a fixação do valor do piso do magistério para quem se encontra na tabela a partir do grau 3, como eu expliquei recentemente, que corresponde à licenciatura plena. Exclui colegas do quadro especial, do grau 1, 1A, 2 e 2A. E também, esses projetos não falam sobre a tabela de subsídio, o reajuste equivalente também ao conjunto de trabalhadores do magistério. Como eu disse anteriormente, o grau 3 deveria ter vencimento maior que o valor do piso, caso os graus anteriores não fossem retirados da tabela e fosse respeitado o padrão remuneratório da carreira estabelecido lá na origem do plano. Mas é isso. Esses projetos de lei, tudo indica aí pela leitura, quem está na tabela de subsídio vai receber tão somente os 4% destinados a todo o conjunto de funcionários públicos, seja do magistério, da educação ou de qualquer outra área. Em relação ao quadro especial, certamente também será da mesma forma. Ambos, tabela de subsídio, e o quadro especial, ambos simplesmente não terão os reajustes de 14,95%, que é o reajuste previsto para o magistério a partir da lei federal do piso do magistério. Penúltimo ponto, o terceiro ponto. Os projetos de lei que chegaram à Assembleia Legislativa, além de aplicar o piso a partir do grau 3, é bom lembrar que houve também uma aplicação do reajuste de 14,95% para todo o restante da tabela de padrões e graus, Todo o restante, inclusive aposentados que se aposentaram dentro da tabela a partir do grau 3 em diante, terá justamente o percentual de 14,95% aplicado, só que será de 2 vezes, como vocês já sabem. E insisto em dizer que mesmo com esta aplicação de 14,95%, os vencimentos não seguiram a lógica de cálculo da lei do piso e do plano de carreira, nem respeitou o padrão remuneratório que foi criado lá em 2008, quando houve a reestruturação da carreira. Lembrando também que este reajuste de 14,95% ainda será dado de 2 vezes e retroativo a março inicialmente, quando deveria ser retroativo a janeiro. Vou destacar aqui de novo, 4º e último ponto, que diz respeito a quem está justamente na tabela de subsídio no quadro especial, sejam aposentados ou estejam ainda na ativa. Estes colegas receberão apenas o reajuste de 4%, que será destinado a todo o conjunto de trabalhadores do serviço público, sem relação com o percentual de 14,95% referente ao piso do magistério garantido por lei federal.
Este é o entendimento de quem lê esses projetos de lei. Se não foi isso, que a Assembleia, então, deixe tudo, deixe o texto bem mais claro e bem objetivo. Caso contrário, estará mantendo, como disse, um grande absurdo e uma aberração política e legal de responsabilidade justamente de quem está no poder aí há muitos anos, aprisionando estes colegas aposentados e também ativos da tabela de subsídio e também do quadro especial a salários a vencimentos bem inferiores ao que deveria ser, afinal são professores, coordenadores pedagógicos, assim como os demais, tá certo? Para concluir, temos a cereja do bolo aí nesses projetos de lei que foram enviados agora em maio de 2023. Haverá também aumento do Planserve, está lá um projeto de lei sobre isso. É evidente que além do valor do Planserve que irá aumentar, também haverá aumento no valor absoluto dos impostos e da Previdência. Então, depois desse reajuste, algo aumenta na receita dos nossos contra-cheques, mas também aumenta na parte das despesas, dos descontos de Planserve para quem tem, de Previdência e também de imposto de renda. Então vejam que o Estado burguês não brinca em serviço, né? E mais valores serão arrecadados dos nossos salários para a Casa Grande, para o governo burguês que está aí. Então, gente, é isso. Nós precisamos estar atentos que um reajuste integral mesmo no salário não irá ocorrer. Um reajuste legal, justo, integral não irá ocorrer. O que se tem aí é um grande arranjo que, se a gente não estiver atento, a gente não compreende. É isso, colegas. Espero ter explicado. O caminho é a mobilização para reverter todas essas questões. A diretoria sindical deveria parar a rede de educação e acampar, fosse na Assembleia Legislativa, fosse na governadoria, a fim de pressionar o governo a rever esse texto e também pressionar a Assembleia Legislativa para poder melhorar ou reestruturar, né, retomar a reconstrução, na verdade, da carreira do magistério, pois tudo isso irá impactar na melhoria da qualidade da educação dos jovens oriundos de nossa classe, da classe trabalhadora. Será que é isso que a diretoria sindical fará? Pois é, pressione. Fico por aqui, deixe seu like, curta, compartilhe este vídeo e contribua também com as nossas redes sociais. Faça um Pix de R$1 ou mais para a chave Pix 719-9998-7928. Mas só faça se você quiser e se você puder, porque eu sei que a situação não está fácil para ninguém. É isso, gente. Resistência e luta sempre, de olho na Assembleia. Abraços e até o próximo vídeo.